Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Você Gerente. Eu sou Lucas Araújo e estou aqui para ensinar você a ser promovido, a ser promovida para gerente, certo? E hoje eu vou lhe ensinar como é que você prova para a sua chefia que você está pronto para se tornar gerente, certo? E como é que você faz isso? Disparando o gatilho mental na prova. Se você não sabe ainda o que é gatilho mental, eu tenho um vídeo no YouTube que explica o que são os gatilhos mentais. São técnicas de venda, de persuasão, tá bom? Eu entro mais no detalhe nesse outro vídeo, então dá uma olhadinha depois que você vai entender, tá bom? Mas você precisa disparar o gatilho mental da prova. Lucas, o que é o gatilho mental da prova? Ou seja, é quando alguém. Existem duas formas. Quando alguém chega para a chefia ou chega para outra pessoa e dá um depoimento positivo a seu respeito. Mas não é qualquer depoimento, certo? Às vezes pode ser positivo, mas não está lhe ajudando. Eu vou dar um exemplo. Imagine que um par seu chega para o seu chefe e fala: Poxa, Lucas trabalha muito, Lucas é muito empenhado, Lucas realmente joga duro no Excel. Opa, não é um depoimento positivo para você que quer se tornar gerente. Na verdade, positivo ele é. Ele não é um depoimento adequado. Por que, que ele não é adequado? Porque se ele está falando que Lucas é bom de Excel, na verdade, o que ele precisaria falar é que Lucas sabe liderar pessoas, ele precisa falar é que Lucas sabe gerar valor para a empresa, sabe bater meta, dar resultado, que essas são atribuições de gerente, não é verdade? Então, quando alguém chega para a chefia e diz que você é bom em Excel, é um bom técnico, é um bom executor, é um depoimento positivo, porque está falando a seu respeito, mas não é um depoimento que vai fazer você ser promovido a gerente. Então, você precisa gerar valor, se comportar, ter atitudes de líder durante o seu dia a dia no trabalho, para que você possa ser promovido, para que as pessoas possam dar depoimentos a seu favor de forma correta. Então, as pessoas costumam falar uma das outras o tempo inteiro. Então, se você estiver gerando valor para a empresa de forma estratégica, estiver se comportando como um líder de fato, as pessoas vão dar depoimentos positivos a seu favor. E isso é muito forte. Quando as pessoas falam bem de você, é muito mais forte do que quando você mesmo fala de você, certo? E se esse depoimento for de alguém que tem autoridade dentro da empresa, tenha respeito, for de alguém que seja referência dentro da empresa, a chefia ela leva em consideração de forma mais relevante. Então, trabalhe sempre para que você consiga esses depoimentos. Não estou dizendo para você sair pedindo, não estou dizendo para você sair, fala lá bem de mim para o chefe. Não é isso, certo? Você precisa trabalhar para que as pessoas enxerguem isso e elas falem bem de você para a chefia, tá bom? Existe outra forma, como eu falei, uma forma é só através desses depoimentos e outra forma é quando você prova, quando você entrega resultado, gera valor e que isso acaba sendo inquestionável. Vou dar um exemplo. Você bate meta constantemente, ou seja, é inquestionável, você está batendo meta constantemente, é inquestionável que você tem competência. Gerente precisa bater meta, não é verdade? Outra situação é quando você, sei lá, tem uma comunicação que é alinhada com a estratégia da empresa e as pessoas percebem isso, certo? Então, existe a forma mais natural, é quando as pessoas falam bem de você, ou quando você faz algo que realmente prova que seja inquestionável. Por exemplo, bater meta. Bater meta é algo que é inquestionável. O número está ali, você foi lá e alcançou aquele resultado, tá bom? Mas você precisa também saber fazer a sua propaganda. Não é só bater meta. Você precisa lá mostrar para o chefe que você bateu a meta, senão você não vai conseguir disparar o gatilho mental da prova. Eu bati a meta e fiquei para mim, meu chefe me viu e passou a oportunidade, certo?
Então, eu vou entrar no detalhe aqui, como é que você pode gerar valor de forma estratégica para a empresa, para que você seja visto como uma pessoa que realmente tem potencial para se tornar gerente, tá bom? Então, primeiro você precisa entender a empresa. Se você quer gerar valor de forma estratégica, você precisa entender a empresa para que você gere valor de forma correta. Você precisa conhecer quais são os objetivos estratégicos da empresa. Não, uma empresa quer se tornar, sei lá, nos próximos 5 anos, como a maior empresa de, sei lá, saneamento do país, por exemplo. Então, quer ocupar diversos mercados aí, um mercado bem difícil, com muitas empresas públicas, né? Mas vamos imaginar que a empresa queira isso. Então, poxa, é um objetivo estratégico de uma empresa. Ah, não, eu quero atuar em pelo menos, sei lá, na maior 50% das cidades do Brasil. Estou dando um exemplo aqui, certo? Que eu trabalhei na companhia de saneamento e convivi muito com isso. Então, se a empresa ela quer chegar a ocupar 50% do mercado de saneamento do Brasil, você já sabe que esse é um dos objetivos estratégicos da empresa. Ah, pode ter outro? Pode. A empresa pode querer, geralmente muitas empresas têm objetivos estratégicos também relacionados à sustentabilidade. Então, além de ocupar a fatia de mercado de 50%, a empresa quer ser reconhecida como referência em cuidado com o meio ambiente. Enfim, as empresas geralmente definem os seus objetivos estratégicos, os seus planos de longo prazo e depois traçam indicadores que vão medir, vão monitorar se as empresas estão chegando naqueles objetivos ou não. Então, é essa análise que você precisa saber e conhecer a empresa para que você gere valor de forma correta, tá bom? Daqui a pouco você está propondo algo que não é a prioridade da empresa. E esses objetivos estratégicos, digamos, são os pensamentos da diretoria, da alta direção. Tudo que funciona na empresa sai depois desses objetivos estratégicos. Todas as diretrizes, a organização dos processos, enfim, tudo sai dessas definições do que a empresa está pensando a longo prazo. Então, se você entender como é que funciona essa estratégia empresarial, você vai conseguir gerar valor de forma correta. Você vai conseguir, no seu dia a dia, otimizar o seu processo, por exemplo. Eu faço o meu processo assim, mas talvez se eu fizer essa mudança no processo, eu vou conseguir melhorar esse indicador que vai facilitar com que a empresa chegue nesse objetivo estratégico. Tá entendendo como é o jogo? Ou seja, você precisa trabalhar constantemente na melhoria do seu processo, trabalhar constantemente em ações que façam os indicadores serem alcançados, para que você gere valor de forma estratégica para a empresa. Mas, como eu disse, não é só gerar valor. Você precisa também saber mostrar tudo que você está gerando de valor, não é verdade? Então, uma dica que eu dou, sempre que você alcançar um resultado, você sente para conversar com a chefia, para mostrar e apresentar a chefia, no momento que ela estiver com mais calma, porque vai ser uma conversa um pouco mais longa, sei lá, uma conversa de 30 minutos, 1 hora, vai ser uma conversa um pouco mais longa, onde você, além de mostrar que atingiu, você vai ficar à disposição para ajudar a melhorar o resultado, não só o resultado, a meta que foi lhe passada, mas como o resultado também de todo o setor. E aí o jogo já muda. Por quê? Porque quando você está tratando apenas do seu resultado, você, muitas vezes, sendo um bom executor, você já consegue alcançar o seu resultado. Mas quando você parte para contribuir, parte para discutir com o chefe, como é que esse indicador do setor como inteiro pode ser alcançado, você já está mostrando para o chefe que você tem perfil para se tornar gerente. Você já está querendo ajudar ele e o setor a alcançar os resultados. E aí, muito provavelmente, ele vai sugerir que você lidere, que você implemente alguma ação, que seja um trabalho mais complexo,
mas que provavelmente você vai precisar liderar pessoas ou minimamente mobilizar pessoas para executarem algumas ações. Então, o jogo começa a virar aí, ou seja, você começa a falar no mesmo nível, começa a falar no mesmo dialeto que a sua chefia. A sua chefia vai lhe dar mais atenção porque você está gerando valor e está buscando gerar valor para o setor também, certo? E é isso que gerente faz. Gerente não tenta só ser um bom executor para cumprir a meta dele pessoal. Ele tenta cumprir a meta do setor, tenta ajudar a empresa como um todo de forma estratégica. E é assim que você precisa se comportar no seu dia a dia, tá bom? E eu vou dar um exemplo de um filme aqui chamado Obrigado por Fumar. Ele conta a história de um lobista. Então, o trabalho dele é falar bem do cigarro. Então, nos Estados Unidos existia uma forte campanha contra o cigarro de diversas instituições, mas a missão dele era realmente defender o cigarro com unhas e dentes em qualquer lugar. Na imprensa, em qualquer lugar que ele tivesse, ele tinha que defender que cigarro não faz mal à saúde, que isso é conversa, que não existe nada provado. E ele sempre fez esse papel muito bem. Ele conseguiu gerar valor para a empresa que ele trabalhava de cigarro muito bem. O filme mostra que ele consegue convencer qualquer um de que cigarro é algo bom. Mesmo todo mundo sabendo que cigarro faz mal, mas ele conseguia, através de um discurso, através da lábia, da conversa, convencer muita gente. E em determinado momento, ele tem um deslize e ele acaba sendo demitido, afastado da empresa de cigarro. Como ele sabe gerar valor de forma estratégica para a empresa, porque, poxa, saber defender um produto que faz mal à saúde e defender a empresa em qualquer tipo de situação, na imprensa, na justiça, perante políticos que discutiam as leis sobre cigarro. Então, se ele sabe gerar valor para a empresa nesse nível, ou seja, garantindo até a sustentabilidade da empresa, né, sobrevivência da empresa, na verdade, ele sabe gerar valor em qualquer lugar. E a história conta, interessante, que ele acaba fica famoso pelo mercado, pelo potencial, pela força que ele tem de gerar valor para a empresa de forma estratégica, e ele acaba sendo contratado por outra empresa que precisa desse mesmo lobby, certo? Pessoas boas, gente, que sabem gerar valor, que entregam o resultado e sabem mostrar isso tanto para a empresa como para o mercado, elas com certeza não ficam desempregadas. Com certeza o mercado vai botar o olho em cima dessa pessoa, certo? Eu vou dar um exemplo prático de minha vida que isso fez, isso que eu passei a fazer mudou realmente a minha forma de mostrar o meu trabalho para a empresa. Então eu era gerente comercial, já fui gerente comercial de uma companhia de saneamento, e em determinado momento eu tive que começar a dar entrevistas. Eu acho até um pouco parecido, claro, considerando que saneamento é algo bom para as pessoas. Mas a população sempre questiona muito sobre os serviços de saneamento básico, serviço de abastecimento de água. Quando falta água, tem reclamação. Quando tem qualquer problema, um vazamento da rua, a população reclama, liga para a rádio, liga para a imprensa. E eu, com o passar do tempo, fui me especializando a dar entrevistas, a ir para a rádio, a ir para a televisão. E com o tempo eu fui ganhando essa expertise de dar entrevista. Foi difícil no começo, gaguejava, mas eu sempre venci o medo, aquela história, vai com medo mesmo, e consegui realmente, depois que eu comecei a dar entrevista, que eu comecei a explicar às pessoas da minha cidade, uma cidade grande que eu trabalhava, com cerca de 600 mil habitantes, por exemplo. Então, depois que eu comecei a explicar para a cidade como acontecem as situações, o que o cliente deve fazer, está constantemente na mídia,
falando bem da empresa, a visão que a empresa tinha do meu trabalho mudou. Por quê? Porque não é todo mundo que sabe gerar valor, que sabe ir defender a empresa na rádio, na imprensa. Mesmo outros gerentes que tinham uma função maior do que a minha, muitas vezes não exerciam esse trabalho de ir lá prestar, dar entrevista no rádio, dar entrevista na imprensa. Então, isso me projetou na empresa de uma forma muito, muito bacana. Eu percebi que passei a ser mais respeitado, passei a ser mais notado a partir do momento em que eu comecei a dar entrevista e explicar o serviço de saneamento básico para a população. Então, eu sei gerar valor de forma estratégica para uma companhia de saneamento. Tá entendendo? E isso faz com que eu seja visto. Claro, tá na imprensa é fácil, né? Mas você pode, independente se você vai falar com a imprensa ou não, você pode mostrar o seu valor. Mostra os seus resultados para a chefia, pergunta como é que você pode contribuir com mais, pergunta o que é que ele precisa, esteja disposto a novos desafios, certo? Porque eu tenho certeza que a chefia precisa de você para gerar mais valor ainda. Se você estiver disponível, a chefia com certeza vai lhe demandar trabalho, tá bom? Então, gerar valor, alcançar resultado só de forma estratégica, tá bom? Não vai achar que gerar valor é você trabalhar mais, trabalha 8 horas por dia, eu vou trabalhar agora 20 horas por dia, porque eu consigo, sei lá, vou dar um exemplo aqui, fazer 10 relatórios, se eu trabalhar 20 horas eu vou conseguir fazer 20 relatórios por dia, e o chefe vai perceber que eu sou empenhado e que eu mereço uma promoção. Não. Se você fizer isso, o chefe vai ver apenas que você é um bom executor. Nada mais, tá bom? Vai lhe elogiar, os colegas vão lhe elogiar, poxa, você se dedica e tal, mas você não vai ser promovido, certo? Você vai apenas mostrar que você é uma pessoa que desempenha bem dentro da sua função de executor, que ainda é por enquanto, tá bom? Então, gerar valor de forma correta, fica a dica aí, eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai conseguir provar para a chefia que você tem potencial, que você merece ser promovido para gerente. Bom, outra forma de você provar para a chefia que você merece ser promovido é você ter atitudes de líder no seu dia a dia, tá bom? Você precisa mostrar que você realmente é alguém com perfil de liderança, principalmente na sua comunicação. Muito importante que na sua comunicação esteja alinhada com as estratégias da empresa, esteja alinhada com os indicadores da empresa, tá bom? Então, sempre nas reuniões, quando você for pontuar, sempre faça alguma pontuação de forma estratégica, sempre pensando, essa ação que a gente pode implementar vai melhorar o indicador em tantos por cento, ou vai apenas melhorar o indicador, essa ação aqui pode gerar esse resultado, ou essa ação aqui pode reduzir custo, essa pode aumentar faturamento. Então, sempre tenta se posicionar na sua comunicação de forma estratégica, certo? Comunicação é, digamos, a arma mais forte de um gestor. Na verdade, se o gestor está se comunicando de forma adequada, ele vai conseguir conduzir a sua equipe para bons resultados. Então, você precisa ter nessa comunicação, nas reuniões, na apresentação. Sempre que for fazer uma apresentação, tenta linkar tudo que você está falando com os indicadores e objetivos estratégicos da empresa. É muito importante esse link para que você mostre que você fala o dialeto, que você fala a língua da diretoria, tá bom? Então, a atitude de líder, a primeira dica que eu estou dando aqui é com relação à comunicação. Você provando que tem uma comunicação de líder, você com certeza vai ser promovido. Outro ponto muito, muito importante chama-se relacionamento, certo? Você precisa saber se relacionar com os seus pares, principalmente. E a dica que eu dou aqui é muito difícil as pessoas intitularem você como líder, certo? Então, geralmente, quando você executa algum trabalho executivo de executor,
você toma conta ali de determinada responsabilidade. Mas, se você estiver trocando ideia com a chefia de indicador, de objetivo estratégico, a chefia vai lhe dar mais responsabilidade. Provavelmente, para você implementar determinadas ações, você vai precisar se relacionar com seus pares, motivá-los para poder executar aquelas ações. Então, você, com certeza, precisa se relacionar bem com os seus pares, certo? Mas, claro, sempre buscando motivar todo mundo, motivar o grupo, o time que você está trabalhando, independente de você ser o gerente ou não, tá bom? Motivar todo mundo para que você possa fazer com que o setor seja destaque, fazer com que o setor alcance os resultados estabelecidos, tá bom? Então, relacionamento com os pares é muito importante. E outra dica que eu dou, ande com pessoas que querem crescer na empresa, certo? Tem pessoas que só reclamam, tem pessoas que é só para falar mal da empresa o tempo todo. Essas pessoas não são bem vistas pela chefia. A chefia sabe quem são, tá bom? Mas às vezes são bons executores e a chefia nem sequer demite. Deixa ali porque reclama, mas faz, digamos, e faz bem feito. Mas essas pessoas que, que reclamam constantemente, reclamam do café, reclamam do banheiro, reclamam do ar-condicionado, que reclama do salário. Tem gente que reclama de tudo. Se afaste dessas pessoas, porque senão você vai começar a ser visto como essas pessoas também. E digo mais, daqui a uns dias você vai estar reclamando também, certo? Então, é muito importante que você busque se relacionar dentro da empresa com pessoas que busquem crescer, certo? A chefia é uma pessoa que vai poder agregar valor para você, vai poder lhe ensinar muito. Eu não estou dizendo para você ser o puxa-saco do chefe. Estou dizendo para você estabelecer uma relação de confiança, para que a chefia possa lhe dar feedbacks, que você possa aprender, implementar e mostrar resultado de forma estratégica para a empresa, certo? Então, você ter uma boa relação com a chefia, com pessoas que querem realmente se desenvolver e crescer dentro da empresa, é muito importante, tá bom? E outro exemplo em que eu vou dar aqui, se você quer disparar o gatilho mental da prova, quer provar para a chefia que você realmente tem perfil para se tornar gerente, você precisa ter inteligência emocional. E isso é fundamental, gente. É fundamental. E eu vou dar um exemplo mais básico. Você precisa saber suportar pressão. É muito difícil, você precisa se preparar o tempo inteiro, mas gerente que não sabe suportar pressão, funcionário que não sabe suportar pressão, não vai ser promovido a gerente. Então, quando aquele funcionário é cobrado, quando o chefe aperta ele e ele não dá resultado, ou começa a reclamar, começa a ficar nervoso, enfim, quando ele é exposto a um momento de adversidade, a um momento de pressão, e ele não reage bem, a chefia dificilmente vai promover essa pessoa. E Lucas, como é que eu aprendo a suportar pressão? É assumindo novos desafios, é assumindo novos compromissos. Eu vou dar um exemplo. Eu não queria nem entrevista não, na televisão, mas meu chefe, tem uma entrevista para dar. Meu chefe não me deu nem essa opção. Lucas, tem entrevista para dar na rádio dia tal, sobre tal assunto. E aí eu podia reclamar para ele, chefe, eu nunca dei entrevista, chefe, eu não sei falar, o que é que eu vou falar, eu vou ficar nervoso. Enfim, eu podia fazer um monte de coisa, mas não. Não, chefe, eu vou. Eu topo. E aí, passei a dar entrevista, assumi o desafio e depois consegui outras promoções, certo? Então, inteligência emocional, você vai saber suportar a pressão quando você, de fato, estiver enfrentando situações difíceis. E não ficar se escondendo para que o chefe não lhe veja e não lhe passe situações complexas, situações que você realmente tenha que vencer o medo, não é verdade? E um exemplo de atitude de líder é o filme Gladiador. Filme fantástico, onde ele prova o tempo inteiro que é um grande líder e que pode ser realmente inspiração para outras pessoas. Então, conta a história aí de um general do exército romano, onde ele era o general, ele vencia diversas batalhas, ele provava o seu valor, e em determinado momento o imperador morre, o filho assume o trono, o filho tem ciúme dele, e aí manda matar ele, uma confusão. No frigir dos ovos ele vira um escravo,
que vai lutar em arenas de gladiadores e ele percebe que para ele ficar vivo, ele tinha que liderar determinados grupos, e aí ele passa a liderar os grupos, passa a vencer nas batalhas, porque senão ele não ia nem ficar vivo. Mas ele vai provando o tempo inteiro que ele é muito bom. E você vê no filme diversas pessoas falando que ele é muito bom. Inclusive, o sobrinho do imperador que queria matar ele acaba sendo fã dele, acaba dizendo que ele é muito bom e tal. Tem uma trama bacana no filme que o próprio sobrinho do imperador está disparando o gatilho mental da prova, ou seja, está falando, está dando depoimento positivo a respeito do gladiador. É um filme fantástico, você perceber, ele está gerando o gatilho mental da prova o tempo inteiro, ele está provando o seu valor o tempo inteiro, tá bom? Assista o filme com essa ótica que você vai entender um pouco melhor como é que você pode provar o seu valor no dia a dia. Bom, mas precisamos ter alguns cuidados. Do mesmo jeito que o gatilho mental da prova ele pode gerar boas emoções, ele pode ativar o sistema límbico da chefia, que é o sistema que cuida das emoções, e aí fazer com que a chefia tome uma decisão pela emoção e justifique com a razão. As pessoas tomam decisão assim, pela emoção e justificam pela razão. Então, do mesmo momento em que você pode estar trabalhando para poder gerar essas boas emoções e provar o seu valor para a empresa, mas emoções também podem ser geradas, certo? Então, você precisa ter muito cuidado mesmo. Indisciplina, por exemplo, é algo que pode gerar, pode estar provando que você não tem perfil para se tornar gerente, pode gerar emoções ruins na chefia, ou seja, a pessoa chega atrasado constantemente, a pessoa que o chefe passa uma missão com prazo e não entrega no prazo, a pessoa que o chefe combina a qualidade daquela entrega e não entrega de acordo com a qualidade que o chefe pediu. Então, se você está constantemente, vou chamar assim de decepcionando a chefia, você está gerando emoções ruins. Você precisa trabalhar para gerar boas emoções, sim, mas precisa trabalhar também para não gerar emoções ruins. Pense nisso constantemente, tá bom? Então, outro fator que gera emoções ruins também é a desorganização. Aquela pessoa, você chega lá, a mesa está extremamente bagunçada, é papel para todo quanto é lado, você pega informação, não sabe onde é que está, demora 2 horas para achar aquela informação. Então, quando a pessoa ela não tem planejamento, ela é bagunçada na sua rotina, no seu dia a dia, ela não vai ser promovida. Um gerente, ele precisa ser organizado, ele precisa ter disciplina, ele precisa ser exemplo para a sua equipe, certo? Então, se você não for exemplo, a chefia não vai lhe promover, não é verdade? Então, outro ponto, eu vou só fazendo um contraponto com o que eu falei lá, a falta de inteligência emocional também vai lhe atrapalhar. Então, se você é uma pessoa, em determinado momento, você explode dentro do ambiente de trabalho, a chefia vai olhar para você como uma pessoa que não sabe controlar as emoções, não vai saber liderar o time. Então, você tem que ter muito cuidado com esses 3 tópicos, mas existem diversas outras situações que você pode estar imaginando aí, você que conhece melhor o seu chefe, certo? Tem chefe que não liga para o horário que você chega, e isso não é um problema, isso não vai ser dificuldade nenhuma para você, se você o horário da empresa é 8, você chega às 9, mas o chefe não está nem aí. Então, paciência, né? Mas é muito importante que se a empresa tem normas e tem regras, você cumpra. Às vezes, muitas vezes, você está gerando emoções ruins, mas o chefe só não está lhe dando feedback. Às vezes ele está por dentro ali, retado com você, mas não lhe fala. E isso é pior ainda. Se ele te falar, se ele tivesse feedback, você corrigiria. Mas muitos chefes não dão feedback, certo? Então, cuidado. Porque às vezes você não... Às vezes o chefe não lhe diz nada, mas você já tem 10 anos na função, 11 anos, 12 anos na função e nunca foi promovido. Ou seja, talvez esteja acontecendo isso. O chefe está insatisfeito com alguma coisa que você faz e não te promove. Você for uma pessoa que reclama constantemente o tempo inteiro, o
chefe não vai te promover, porque ele não quer. Se você está reclamando nessa função que você executa, imagine como gerente. Aí vai reclamar que não tem equipe, vai reclamar que não tem recurso, vai reclamar que não tem dinheiro, vai reclamar de um bocado de coisa. E as lideranças hoje em dia querem gente que resolva problemas e não quer gente que fique reclamando, tá bom? Então, muito, muito cuidado mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui. Um processo de venda. Eu sou um cliente, se chego dentro de uma loja e não sou bem atendido, ou dentro de um restaurante e não sou bem atendido, eu simplesmente vou embora. Eu não chego ali, não fico reclamando, fazendo barraco. Não, eu simplesmente vou embora. Tem muito chefe que é assim. Ele não lhe diz nada, mas não lhe dá promoção, não lhe dá funções mais rebuscadas, funções mais complexas, para que você possa mostrar valor, possa mostrar seu trabalho. Entendeu? É esse cuidado que você tem que ter no seu dia a dia para garantir que você está provando que tem potencial para se tornar gerente e que não tem nada lhe atrapalhando, tá bom? Então, valeu. Se gostou do conteúdo, comenta aí as situações do dia a dia em que você vive, que realmente você tem provado o seu valor, para que a gente possa estar transformando esse conteúdo num conteúdo cada vez mais rico e compartilhe esse conteúdo também com algumas pessoas que você entende que precisa ver, precisa saber provar o seu valor e ser promovido para gerente. Valeu, um forte abraço.